Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. No episódio de hoje eu converso com um grande amigo que é referência no nosso mercado de compra e venda, um cara que está liderando a operação comercial de uma das empresas mais instigantes do mercado hoje em dia, uma novidade, eu diria, que precisa ser acompanhada por quem está trabalhando especialmente no mercado primário. Tenho aqui comigo Felipe Ricoy, COO da MySite, uma empresa que vem provocando aí um impacto bem interessante nos mercados que ela opera. Ricoy, muitíssimo obrigado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui podendo falar com você no Modo Avião. Uma satisfação a gente se encontrar nessa mesa pela primeira vez. E espero que a gente possa trazer um pouco de informação sobre a MySite, sobre esse nosso modelo de negócios, a forma como a gente entende o atendimento ao cliente, a tecnologia dentro desse processo. É um prazer estar aqui e que a gente tenha uma troca agradável. Maravilha. Ricoy, me conta um pouquinho da tua trajetória. Você sai de uma cepa privilegiada, né? Você sai de uma formação ali, eu diria, diferenciada dentro da Casa Mineira, com caras incríveis, né? Ivan, Santos, Admar, Cristiano, caras incríveis ali que trabalharam, e você era um desses caras. O João Lacerda, muita gente boa Daniel trabalhou junto, o Daniel, né, meu sócio na Credialuga, que o Daniel olhava mais para locação, sim, né? Mas muita gente boa trabalhou ali. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória até chegar na MySite. Tá certo. Bom, eu falo que a Casa Mineira é minha pré-escola, minha escola, faculdade, pós-graduação. É um lugar que eu tenho um carinho, um respeito e uma saudade enorme. Era uma bolha, né? Era uma ilha. Casa Mineira era um modelo de vida, era uma forma de enxergar a corretagem, de enxergar a liderança, de enxergar os corretores muito diferente do que eu vejo no mercado. É incrível que até hoje, nos lugares onde eu passo, todos vêm me perguntar primeiro da trajetória da Casa Mineira, né? Então, tenho um orgulho danado. Santos e Ivan, para mim, meus grandes inspirações, grandes inspiradores do meu trabalho, do modelo de operação. Admar, Daniel, apesar do Daniel também estar um pouco distante, mas a gente estava ali na mesa, batendo papo, montando estratégia. Então eu vejo a Casa Mineira como alicerce. Um alicerce, o que eu faço ainda hoje, muito do que nós vamos falar hoje sobre humanização, sobre pessoas, vem desse berço, dessa manjedoura que é a Casa Mineira. Então aqui, coração azul e amarelo, com certeza, né, bate forte. É o primeiro lugar que a gente passou. Em 2021, né, a Casa Mineira é vendida para o quinto andar, e aí você assume um novo desafio de levar a operação de vendas do quinto andar para um patamar, eu diria, profissional, né, em alta escala, alta performance. Como foi isso? O quinto andar era especialista em locação, em vendas ainda engatinhava, e vocês foram adquiridos, né, enquanto Casa Mineira, justamente para levar essa expertise lá para dentro do quinto andar. Sim.
Foi um desafio gratificante, depois de 15 anos, quase 15 anos trabalhando na Casa Mineira, passei por todas as etapas, né? Eu falo que eu entrei no porão da corretagem como apontador de imóveis, então por apontador, corretor, gerente de vendas, diretor, depois tive o convite para participar do quadro societário da Casa Mineira, então a gente já estava naquele lugar, né? Vamos expandir, o que vamos fazer? Belo Horizonte tinha ficado pequeno. Estava dominada, 350 vendas em Belo Horizonte, né? Chegamos a fazer 420 vendas em BH só com Casa Mineira. 16 unidades físicas. E falar de unidade física hoje em dia é loucura, mas aquilo trazia a nossa forma de enxergar, um ambiente que os corretores pudessem frequentar. E aí, numa organização de expansão, de talvez para as outras cidades em Minas Gerais, ou até São Paulo, surge, né? O Quinto Andar, nas rodadas de conversas, e a gente senta junto com o Gabriel e tudo, e vamos desenhar o processo de como levar esse modelo de vendas para o Brasil inteiro. E deveríamos ter feito uma gravação, um making off de tudo, como foi. A negociação mesmo com o Quinto Andar durou praticamente quase um ano, 10 meses ali de negociação, e depois que a gente assinou o deal, 2 semanas depois já estávamos em São Paulo operando, né? Então foi tudo muito rápido. Então a gente levou de Belo Horizonte para São Paulo no mesmo avião. A gente até dividiu, Rodrigo, esse caso é até legal, a gente dividiu essas 15 pessoas em 3 aviões. Se der problema em um, porque a gente falou, olha, não caiu a imobiliária inteira, né? Nós precisamos dividir. Então fomos para São Paulo e iniciamos a operação de compra e venda, fazendo entrevistas em escala. Então, montando pitch, entrava numa sala, parecia filme mesmo de Hollywood. As pessoas ali pensando na estratégia, fazendo colunas de como que entrevista, qual que é o melhor pitch, o que funcionou. E uma escala grande. Levamos 15 gerentes de vendas aqui de Belo Horizonte para assumir uma posição que a gente criou, que seria o executivo associado, e montando os hubs dentro de São Paulo, né? O João Lacerda, que você citou depois, foi um desses, né? Multiplicadores aí, Brasil afora, ou aqui dentro de Belo Horizonte. E foi esse momento de criação de time, um momento também muito importante de integração do modelo Casa Mineira com o modelo Quinto Andar. É um processo que tem suas peculiaridades, tem seus desafios, mas foi muito bem feito. A gente conseguiu manter muita coisa da Casa Mineira. E aí, quando eu levo para esse lado simplista, né? É a forma de fazer, de entender, de entrevistar, de falar, de manter as reuniões, as rotinas, as análises, as perguntas, a escutativa, o entender para atender. E manter essa escala sem perder essa essência, ele passa pela mão das pessoas. Porque era um modelo muito humanizado, muito, né? Muito humanizado. Começava pelo pré-atendimento, né? A Secretaria de Vendas feita ali por pessoas muito bem treinadas, né? Que conheciam Belo Horizonte em detalhes. E esse lead ia para a mão, né? A partir do momento que tinha ali um agendamento, esse cliente ia para a mão de um corretor que também era gerido dentro de times com 8 corretores, né? Não mais do que isso, um gerente muito focado ali no desenvolvimento dessas pessoas, ou seja, era muito humanizado. Muito, muito. Então a gente precisava levar essas pessoas. A gente tinha que levar seres humanos para replicar esse modelo. Claro que a secretaria era um outro asset, secretaria muito bem citada aí, um abraço para o Cristiano, que fazia essa liderança da Secretaria de Vendas, que ela também precisava ser replicada com líderes, coordenadores, supervisores. Então a esteira é essa, Secretaria de Vendas, os corretores. E como que a gente leva essa informação de maneira rápida para a ponta? Corretores que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né, as primeiras cidades onde a gente foi chegar, onde a gente chegou, através desses líderes, fazendo reuniões semanais. Claro que o aplicativo, claro que a tecnologia, claro que o bucar e desbucar, né, marcar e desmarcar a visita, as interações, a parte da internet, do aplicativo, é bem importante, é uma grande potência dentro da marca. Mas após o primeiro contato, o primeiro atendimento, essa forma, essa receita de bolo, de como atender, de como evoluir o cliente nas etapas do funil,
que foi o grande diferencial, e é até hoje, tanto que as pessoas que ainda lideram o processo de compra e venda dentro da empresa são as pessoas que a gente levou. Então, um orgulho danado de todos que estão lá, um abraço a todos os executivos associados que provavelmente um ou outro nos assistem, e é eles que mantêm o processo de compra e venda dentro da empresa, do Quinto Andar até hoje. Perfeito. Encerrado o ciclo de Quinto Andar, você volta agora ao mercado, depois de um sabático, né? Um breve sabático que deu para oxigenar as ideias, você volta ao mercado através da MySite. Queria que você me contasse um pouquinho sobre o modelo de negócio da MySite. Tá certo. O modelo de negócio da MySite, primeiro, vamos voltar um pouco no que você falou do sabático. Então, eu tirei um tempo, né? 1 ano e meio, porque é 1 ano e meio fora aí do mercado, fui organizar os pensamentos e ficar curtindo família, etc. Pensando em como voltar para o mercado, quando voltar e de que forma. E fui surpreendido, um amigo em comum, uma pessoa que tinha conhecido em São Paulo, eu estava até em uma das viagens, e ele me ligou e falou: Recói, tenho que te apresentar uma turma aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, é o pessoal da MySite. Eu falei: poxa, se você que está me ligando e falando que eles são essas pessoas que a gente precisa conectar, por favor, marca a reunião. E aí comecei a conversar com o Rono e com o Douglas, que são sócios, irmãos, né, os fundadores da MySite. E eles trouxeram para mim: Recói, estava querendo aprender, são 5 anos de empresa, na verdade, na época que eles me ligaram, 4 anos e pouco. E a nossa grande inspiração, volta de novo no começo da conversa, né? Sempre foi a Casa Mineira. E nunca tínhamos nos falado e tudo. Pela forma que vocês interagiam com os corretores, os números que vocês chegaram fazendo uma operação dentro de uma mesma cidade. Queria perguntar, fazer perguntas e colocar o nosso negócio pra gente trocar ideia. Eu falei: se não tiver horário e a gente puder fazer isso num meet, eu abrir uma cerveja, a gente batendo papo, pode, porque eu ainda tô curtindo o meu sabático. E assim foi feito. A gente começou a bater papo, eles explicaram a operação, eu pontuando um pouco aqui, um pouco ali, mostrando o que poderia ser melhor. E esses papos foram evoluindo para encontros, almoços, viagens para Belo Horizonte, até que um belo dia eles mandaram uma passagem e falaram: vem cá ver a nossa operação. Eu falei: cara, claro, porque nós já estamos batendo papo aqui há quanto tempo? E aí, no final dessa conversa, quase que inevitavelmente, a gente estava lá assinando, casando de papel passado e ficando junto, e muito orgulho, muito honrado de ser sócio do Rono e do Douglas, e tá aí integralizando esse board aí da MySite, né? E o modelo de negócio é onde que encontra, é onde que me toca, e é onde eu falo: onde vocês estavam que a gente não se conhecia antes? Eles são pessoas que vêm da parte produto, engenheiros. O Rono, engenheiro de uma grande multinacional, trabalhou na Bosch, trabalhou na China há muito tempo, liderando uma planta. E o Douglas, sendo CEO também de uma Big de Santa Catarina, que você conhece bem, que era RD Station, né? Então, exato. Um case nacional de marketing e vendas, né? Exato, um dos diretores lá também. Então, é uma pessoa forte dentro dessa parte de tecnologia, geração de lead e de processos. E aí que as forças se interagem, né? Eu sou um cara que nasceu na venda e com essas andanças para lá e para cá também fortalecendo na operação, em processos, em modus operandi. Então a gente vem se juntar. O Ronald com a visão, sendo o CEO, né? O Douglas trazendo toda essa expertise de funil de vendas, de market performance, sales ops, SEO, né? Financeiro, SEO, que na verdade faz com maestria. E quando a gente viu os três fazendo as perguntas e se complementando, eu falei: cara, aqui parece que é um trio que funciona muito bem. E aí a gente vai para essas perguntas, né? E a visão? E o futuro? E eles falaram: cara, nesses 4 anos de andança aqui, que chamava até um outro nome, era Imóveis, antes de virar MySite, uma coisa eu tenho certeza, que o Douglas, né, falando com o Ronald falando com o Douglas, falou que quando a gente montou a empresa, pensávamos que seríamos capazes de colocar um corretor como guia de museu. Eu vim da RD Station, então eu tenho um SDR aqui que era uma máquina, era talvez até mais forte do que o próprio produto, ou pelo menos em pé de igualdade.
Então, eu vou colocar aqui um guia de museu para ele abrir e fechar a porta e vai dar certo. E graças ao bom Deus, isso deu super errado. E ele falou, não tem como vencer nesse mercado se eu não colocar um corretor altamente capacitado, porque isso não tem escala, a coisa não tem fit, não dá match. Ele passou pelo Vale das Sombras, os dois passaram pelo Vale das Sombras e perceberam que, seguindo daquela maneira, sem trazer o corretor como protagonista, aquilo não parecia fazer sentido. Ou seja, vender imóvel não é vender RD Station, com todo respeito ao software, né? Que, enfim, é usado por milhares de empresas, mas tem uma complexidade, uma particularidade que pede a presença de um vendedor muito qualificado na ponta, sentado diante do cliente. E isso é legal, isso é papo para uma pinga que você tem que ter com o Ronald, porque ele conta isso melhor do que eu, mas foi uma das coisas que me cativou no processo. Ele falou assim, eu vou dar um último tiro, vou trazer os corretores para cá, ou isso funciona, né? Legal. Ou realmente não estamos no caminho, vamos fazer outra coisa, vamos atender as imobiliárias, vamos pivotar o modelo, mas eu não posso ficar com essa certeza guardada para mim e dormir com ela ou morrer com ela. Deixa eu ver, já que é tão pronto. E como, né? Aí depois de uma conversa dessa, parece que eu vou até usar a expressão aqui como um passo de mágica, né? Mas você viu que ele quase a empresa muita foi transpiração, pro vinagre, né? Muita transpiração. Ele colocou. E 1, 2, 3, 4 meses a coisa foi ganhando força. O processo foi rampando. E ele falou, poxa, temos um negócio que escala, um negócio que cresce. Começaram a playbooker, criar um modelo, um método, que isso conversa muito com todo o trabalho que eu fiz nessa chegada. E falaram, eureka, temos um modelo de entrada, de geração de lead, que você sabe muito bem, né, Rodrigo? Tanto que é difícil. Caro, né? Caro. E muitas vezes, muitos gastam o dinheiro, mas não tem o retorno, porque a estratégia não é a mais acertada, ficam na mão de empresas terceiras. E só o tráfego pago, a conta não fecha, né? Fecha. Você precisa do tráfego orgânico, Sem que dúvida. é um jogo complexo, né? De uma mão de obra escassa e muito técnica. E fazer dentro de casa é melhor. Sim. Então, estou dando essa volta para falar que o propósito se une pela humanização, as 3 cabeças se unem pela humanização, e onde a gente quer chegar parece que fica mais evidente pela junção de forças, pela expertise de cada um dos 3 pilares para fazer esse barco, navio transatlântico, se Deus ajudar, da MySide e continuar navegando. Então o modelo, vamos fatiar aqui, né? Porque tem diferenças bem marcantes que a gente precisa explorar. Primeiro, a MySide, ela tem um modelo de atração, certo, diferenciado, porque ela é um marketplace na prática de empreendimentos em fase de lançamento e obra, né? Até a conclusão, imagino que vocês colocam ali algumas unidades prontas, né? Remanescentes que estão na mão do incorporador. Então vocês conseguem trazer para dentro do site de vocês todos os lançamentos da praça, que são autorizados, né, pelos incorporadores. Vocês reúnem tudo isso numa plataforma própria e isso vira um canhão de SEO, gerando um tráfego ali muito relevante. Começa aí a diferença, né? Sem dúvida. Bom, primeiro, nicho. Então vamos pegar essa fatia do bolo e vamos entender onde que a gente está na MySide. A gente falou um pouco da parte lúdica ali, emocional, e onde que os valores estavam juntos, agora vamos para a parte operacional. Modelo de negócio focado em novos lançamentos. E antes de chegarmos na cidade com a placa da MySide, a gente já começa o contato com todas as incorporadoras, construtoras, se apresenta, mostra o nosso portfólio nas cidades onde nós já atuamos. Diga-se de passagem, Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú e Pissarras, onde já estamos muito bem. E em Belo Horizonte, chegamos em Belo Horizonte tem 4 meses. Já temos uma equipe de 3 gerentes, 21 corretores. Então é um modelo que chega e chega bem, né? Chega com um número legal. Mas tá, estamos falando do nicho. Então a gente faz o contato com os incorporadores, que a gente tem 50%, 60%, a gente abre a porta. Então a gente abre a porta
e começa a fazer os atendimentos e gerar lead. E aí nós vamos falar sobre essa parte aí do bolo da geração de lead. Temos um time de geração de lead interno, SEO é feito dentro de casa, criação de conteúdo, etc., que é muito parecido também com o que a gente fazia lá atrás na Casa Mineira, que foi um dos divisores de água quando a gente criou lá o portal Casa Mineira, que a gente anunciava. Então, um SEO muito bem feito. Eu brinco que é um lead, o lead que a gente gera é um lead puro sangue, porque todos os nossos leads vêm de fabricação ou do Google Ads ou de SEO da MySite. Então, Rico, então vocês anunciam em outros portais, tantos? Vocês têm os nomes aí, quem está nos assistindo? Não, nenhum. Perfeito. 100% da nossa geração de lead é feito do nosso tráfego, do nosso site. Perfeito. Então, não tem investimento em outros portais, A, B, C, D, F, G, H, não, R$0. Então, o dinheiro é todo voltado para cá. Então, você faz a busca, entra, e aí eu faço um desafio carinhoso para quem estiver nos assistindo. Qualquer uma dessas cidades, digita imóvel na planta, ou seja, BH, ou Curitiba, o Balneário, Pissarras, Floripa, você vai ver a MySite bem posicionada. E funciona como você falou, parece um marketplace, né? Então, que é muito conveniente, né? Sim, porque sim. Os imóveis primários, eles... os lançamentos, dificilmente você encontra uma oferta expressiva dentro dos portais clássicos, né? Os portais têm limitações porque eles cobram muito mais caro, né? Para exibir os lançamentos, e isso faz com que poucos incorporadores acreditem nessa mídia, Sim. né? E aí, na MySite, ele encontra um espaço gratuito, que ele não paga, né? Para expor a mercadoria dele ali dentro. Sem dúvida. Em todas as cidades que a gente encontra, algumas mais, a primeira cidade de atuação da MySite foi Goiânia. Goiânia é comum você escutar das outras imobiliárias que o sistema que eles usam, e é o que eu vou chamar de sistema, é o site da MySite. Interessante, para consulta, pra né? consulta. Como se fosse uma base. Eu faço entrevista, uma ou outra, a gente passa ali e faz em Goiânia, né, para poder conhecer a turma, ver os corretores, que aí a gente chama aqui dentro de personal shopper, que aí eu já vou começando a trazer um pouco das nossas diferenças. Eles falam, não, já uso o site da MySite todo dia para fazer minha pesquisa. Tô em casa. Recorrente, né? Vai em Curitiba também já tem, vai em outras já tem. Então, eles usam o nosso site como um sistema. Sim, porque tem uma inteligência, né, de atualização de dados, de mapeamento de mercado que coloca... E pode ser, só fazendo um link assim para poder mostrar o tanto que isso é legal, o nosso slogan é melhor amigo do comprador de imóveis. Perfeito. E aí já me fizeram uma pergunta, que aí a gente parece com o modelo, tá dentro do modelo, tá dentro de tudo que você tá me perguntando. É um modelo parecido com o modelo americano, do Buyer's Agents, né? Exato. Que você atende primeiro quem está comprando. E aí você fala, poxa, e um incorporador, ele não vai ficar assim, não vai ficar assado, não vai ficar triste, não vai sentir que é... Não, de jeito nenhum. O nosso antagonista na MySite, ele não é o melhor amigo do comprador de imóvel, quer dizer que você é inimigo que vai do esmagar vendedor, o incorporador. O incorporador, né? Pelo contrário, ele é um outro amigo que nós temos. Quem é o nosso antagonista e quem a gente luta contra é o corretor empurrador de imóveis. E aqui conversa com o meu marketplace. Por quê? Se eu tenho todo o listing de novos da cidade, eu também atraio quem vende que ele quer entrar nessa briga sadia. Porque como a minha metodologia ela é playbookada, ela é processual, né? São os 3 pilares, os 3 vetores de força que eu vou falar daqui a pouco, é PropTech humanizada, resultado pelo método, leve e aprendiz. Então isso é que norteia a nossa força de vendas. Então, esse nosso método, essa nossa forma, ela passa por apresentar a proposta de valor de todas as incorporadoras. E não é que uma proposta de valor ela tem que ser melhor para a outra, ela tem que ser melhor para você, Rodrigo, comprador de imóveis. E eu tenho que ser um bom apresentador dessas propostas, mas tanto os vendedores, incorporadores, construtores, quem estiver desse lado aqui da mesa, saiba que eu preciso fazer uma anamnese de quem está do lado de lá. Então, eu faço essa anamnese, trago para cá e ofereço dentro do seu perfil quais são aquelas 5, 10, 20, 30 que encaixa com o seu momento, o seu modelo, a sua situação. É esse que é o diferencial de atendimento da MySite. Ter todos para poder apresentar todos que interessam para aquele comprador. Perfeito.
Antes disso, tem o pré-atendimento, né? Sem dúvida. Depois do lead gerado, vai para o pré-atendimento, que aí lembra muito do que a Casa Mineira fazia, né? Sem dúvida. Que é uma etapa importantíssima, porque o lead, quando ele vai diretamente para a mão do corretor, a gente sabe o quanto o dia a dia do corretor é corrido e muitas vezes o atendimento não vai ser tão rápido. Pré-atendimento é uma etapa importante dessa construção. Né? Fundamental. Um dos elementos que me chamou a atenção em todas essas conversas informais antes de entrar na MySide. Nós temos orgulho, né, Rodrigo, pela Casa Mineira, da criação do pré-atendimento da secretaria. Porque fomos os primeiros, né? Você, como um dos maiores conhecedores aí de todo o mercado, a Casa Mineira foi precursora no segmento do mercado imobiliário. Então, a gente já entendia e avaliava aquilo como difícil de ser replicado. Em até certo momento, falávamos que era difícil de ser melhorado, né? Poxa, chegamos aqui em índices de conversão com alguns SDRs, alguns secretários de venda, que ali a gente chamava, né, na Casa Mineira, 55% de conversão. Imagina. Poxa, Rodrigo. Estado da arte. Estado da arte. Eu olhava para aquilo e falava, poxa, como é que eu vou motivar essa turma a fazer mais, né? Não tem mais. Esse aqui já é topo da gama mesmo, né? E aí, quando eu chego na MySide, eu vejo uma turma que ela tem já um preparo e uma estrutura por onde a gente busca esse profissional, diferente de onde a gente buscava, que ele já chega com alguns elementos que parece que ele é mais safo, mais pronto, mais atento. Ele é quase, eu vou colocar aqui de maneira muito respeitosa e carinhosa, com todos os SDRs que vão nos ouvir, um pré-corretor. Uhum. Ele já tem uma forma de entendimento, de abordagem. Um viés comercial, que é melhor do que a gente fazia e ensinava. Não que era culpa de quem operava isso lá em vidas passadas, né? Que seja qualquer uma das duas empresas que eu já passei. Mas é porque aqui ele já vem, a gente já ficou atento de onde fazer essa contratação. Isso eu não tenho interferência. Isso quando eu cheguei, eu já vi. De cara, de primeira. Então, esse pré-atendimento, ele é muito bem feito. Os processos de pré-atendimento também são muito bem definidos. O nosso funil de venda do pré-atendimento é muito bem feito. Aí a gente entra. Falo que inteligência artificial e tecnologia vem para tirar a parte chata da operação. Então, primeiro, nós já não enxergamos muitas imobiliárias ou empresas que investem e atuam em pré-atendimento, certo? Com toda certeza, são poucos. E aqui, além disso, quando a gente tem empresas que investem e compram softwares para poder fazer isso. Nós já estamos desenvolvendo o nosso aplicativo para SDR. Então, nós já temos, tanto para o vendedor, para o personal shopper, o Hero, e para o pré-atendimento a gente tem o Milo. Então, são ferramentas que já vão integrar, a gente estava batendo esse papo aqui antes, né? Integrar, facilitar, agilizar, onde que a tecnologia tira a parte chata e dá mais protagonismo para esse SDR que eu estou chamando aqui nesse bate-papo de pré-corretor, brilhar ainda mais e entregar. E aí a diferença, ou talvez a qualificação, essa visita para o personal shopper de forma mais arredondada. Porque nunca será. Quer dizer, nunca talvez não, né? Vou fazer melhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas pelo menos até o dia de hoje, não acredito em SDR fazendo venda ou deixando o cliente pronto para o corretor. Eu acredito num SDR que deixa visita bem marcada e agendada para o personal shopper. Esse processo de pré-atendimento é uma dor para muitas imobiliárias e a Cúpula vem apoiando as empresas do nosso mercado na implantação da Secretaria de Vendas com o apoio de um cara que trabalhou contigo. O Cristiano Fonseca, um cara que é uma autoridade inquestionável nesse assunto, porque participou dessa construção da Secretaria de Vendas, tanto da Casa Mineira quanto do Quinto Andar. O Cristiano é consultor parceiro da Cúpula, ele participou desses cases que a gente explorou aqui, e quem está nos ouvindo e quiser levar essa metodologia para dentro da sua imobiliária, é só levantar a mão e chamar o time de vendas da Cúpula para bater um papo a respeito. E eu indico, tá?
É a melhor qualidade. O Cris é fenomenal. E aí, Ricói, a gente precisa dar um passo adiante aqui. A gente falou do pré-atendimento com essa pegada fantástica, né? Com muita profundidade, mas não vende. Não vende. Ele passa a bola pro personal shopper, né? O corretor que vai estar lá diante do cliente de fato. No que esse personal shopper é diferente de um corretor normal que está lá trabalhando com lançamentos? Legal. Rodrigo, tudo passa pelo aprendizado, né? Tudo passa por isso. Você é um protagonista do ensinamento no mercado imobiliário nacional, através das suas empresas, principalmente, né, da cúpula. Então, passa por isso. Então, quem nos escuta, donos de imobiliário, imobiliaristas, ainda bem que a gente tem locais onde a gente pode ir, contratar, fazer e ter alguém que se o imobiliarista não tiver condição de fazer isso dentro de casa. Mas por onde que o nosso corretor é diferente? Em virtude da metodologia, que é um dos nossos 3 pilares. Resultado pelo método. Resultado pelo método. Se uma pessoa chega hoje na MySide, preciso que ela tenha o Cresce. Mas ela tendo o Cresce, se ela não tiver nunca trabalhado na área, melhor. Todos são bem-vindos. Mas quanto mais papel em branco, melhor. Porque o nosso método ele é muito bem desenhado. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho só para dar um pouco de luz, de contraste nisso. Tem uma geração de lead altamente eficiente. Na internet, o cliente vai nos achar. Pum, ele vai ver. Invariavelmente, ele vai passar dentro da MySide. Falou com os nosso pré-atendimento, o SDS do pré-venda. Ele vai perceber que é um pré-atendimento diferente. Poxa, o corretor, o personal shopper tem que ser a cereja do bolo. Então, eu tenho que ter um playbook, eu tenho que ter uma metodologia. Quando ele entra, ele não atende ninguém. Ele fica uma semana, de 7 da manhã até as 7 da noite, em sala de aula, ao vivo. O ao vivo pode ser através, algumas turmas a gente faz online, mas todo mundo de câmera aberta, etc. Com análise de cenário, estudo de caso, de segunda a sexta, nesse horário. E, preferencialmente, a gente faz os onboards de forma presencial. E dali a 30 dias, esse time volta para a sala de aula para a gente fazer uma outra batida. E dia a dia? Aí foi a primeira... Colocar condição aqui parece meio chato, né? E mas a primeira ideia que eu coloquei pro Rony e pro Douglas, eu falei, pra gente fazer isso, precisamos de um time. E eu falo que é o meu Dream Team, né? Que tem um time de expansão, que é liderado pelo Paulo, que também é um dos fundadores da MySide, que fala com maestria. Tem o Thiago Albergaria, que é o head de vendas, que acompanha os gerentes durante todos os dias, né? Qualquer dúvida que precisar. Tem o Jacques Oliveira, que é o responsável pelo treinamento, engajamento e comunicação com todos esses corretores. E o Lucas Bagatin, que é o líder do time de pré-atendimento. Então eu tenho um quarteto que dorme, primeiro tem que acordar, né? Acorda e dorme todos os dias pensando em treinamento, melhoras, funil, análises, pegar na mão, ajudar e levar esses corretores para um estado de pronto, esse personal shopper no estado de pronto. Eu estava até tendo uma reunião sobre isso hoje. Que em média o mercado faz esse ramp com um ano. Os bons fazem 180. A gente está conseguindo entregar em 90 com indicadores, não é pela minha avaliação. Marcos de sucesso. Marcos de sucesso do ramp do corretor com 90 dias. Que legal. Já atendendo clientes de low, mid, high, gente super high. Temos a inteligência artificial, que ela assiste a reunião de passagem, que eu posso falar com mais detalhamento, e ele valora, dá a nota pelos critérios que eu coloco. Ele marcou o próximo passo forte. Que é o próximo passo forte? O próximo encontro com o cliente. Ele apresentou bem a MySide. Ele apresentou pelo menos 3 ou 4 empreendimentos com profundidade. Ele fez as perguntas de quais os motivos dessa compra. Essas 4 me dão condição de valorar se o atendimento foi bom, muito bom, médio ou precisa melhorar. Fantástico. Fantástico porque isso
possibilita que muitos bons profissionais cheguem ao nosso mercado e permaneçam. Sem dúvida. Porque quantos bons corretores não acabam sendo expurgados do nosso mercado porque faltou a preparação adequada, um onboarding estruturado e método, né? Método. Efetivamente, o método move montanhas. Resultado pelo método. Rodrigo, uma pessoa disciplinada que nunca gostou de vendas, na MySide, ela vai vender bastante. Nós temos bons exemplos dentro da MySide de pessoas, de corretores que desempenhavam normalmente dentro do mercado, vêm para o método da MySide e desempenham de forma avassaladora. Aí posso fazer uma pergunta? Por favor. Então, eu vou te fazer uma pergunta aí. Quanto um corretor muito bom... Não, melhorar. Quanto um corretor excelente vende por ano? 10 milhões. Podemos trazer isso aí para 20 imóveis, se for 500 mil, 1 milhão, 10? Isso. 20? Um bom corretor. Ele não é mas muito bom, top, certo? Mas é um cara que joga em 98% das imobiliárias brasileiras. Esse cara vai estar numa posição privilegiada no ranking. Eu já tenho uma corretora em Goiânia que, na metade do ano, ela já fez 60 milhões em vendas. Ô, louco. 36 imóveis. Eu nunca vi isso. Fantástico. Eu nunca vi isso. Em 6 meses? 6 meses. 6 meses. De profissão. Não, 6 meses agora no Desse ano. Desse ano. Perfeito. Só antes da gente seguir para a próxima pergunta, Ricói, você recebeu aqui uma correção. Vamos lá, para a gente seguir no raciocínio com o número certo. Isso, a gente tá no bate-bola aqui e o ponto do saber fez uma correção, mas continua sendo um número muito expressivo. Nossa corretora de Goiânia fez 30 milhões de VGV com 36 vendas em 6 meses. Eu falei 60 aqui, é a multiplicação ali do 3. Ainda tá valendo demais, né? É muita venda. Aí você vai falar, tá, Ricói, balela, me explica onde. Você tem um sistema que é o nosso Rocket. No Rocket, você tem a obrigatoriedade do SDR do pré-atendimento fazer uma reunião que a gente sabe, é uma reunião solene, ela é imutável e negociável. É uma reunião de passagem, porque senão fica quebrado. Atenção quem está nos ouvindo, porque isso é uma pérola que o Ricói me contou num almoço. Eu não ia expor aqui esse detalhezinho operacional que faz toda a diferença, mas já que você falou, eu me permito... Por favor. Explorar isso. Por favor. Passagem de bastão do bem SDR para o corretor. Tem que não ser bem é feita. uma mensagenzinha de WhatsApp. Tá Zero. aqui, ó, agendado na terça-feira às 9 da manhã. É bem diferente disso, né? É um ato solene. É um ato solene. Você que está montando SDR na sua empresa, se ligue. Isso, uma analogia que eu gosto de usar de SDR para corretor é a briga do rochedo contra o mar. Cada um tem que entender as suas belezas e o porquê de cada um estar ali. O rochedo está ali para defender alguma coisa. O mar está ali pelas suas justificativas. Ninguém vai arredar. O mar não vai parar de cobrar e o rochedo ele não vai andar para trás. Então, o dono da imobiliária, ou o gerente, ou o gestor, ele tem que fazer com que essa maravilha da natureza seja observada, expectada e funcione bem. Então, ele tem que estar ali contemplando aquele... Não é de parado e vendo e só batendo palma. É olhando aquilo diariamente, entendendo como que aquela dinâmica vai se funcionando. Porque eles não vão deixar de fazer. O corretor não vai deixar de cobrar e a pedra vai continuar fazendo, né? O SDR vai continuar fazendo o papel dele. Então, essa reunião de passagem é um ato solene, que ele tem que durar ali uma minutagem mínima, e você tem que trazer os detalhes de toda a conversa, porque pode ser uma jornada de uma semana, 2, 3, com o cliente, com o comprador, com o SDR. Então, como que uma jornada dessa, que pode durar um dia, um momento ou algumas semanas, se transformar numa passagem de WhatsApp? Dono de imobiliária, ou quem está nos assistindo. Se você faz isso, melhor nem investir. Exato. Porque se você quiser transformar isso numa passagem de WhatsApp, a coisa não funciona. Então é um ato solene, você tem essa junção das 3 partes, trace
é colocado na mesa um resumo de tudo aquilo que foi falado. E o personal shopper, ele já vem com um estudo de cenário organizado. Então, ele já tem que ter entendido, conversado, preparado, montado, colocado no nosso sistema, que aí, né, são os nossos detalhes, como que ele faz essa apresentação, o que que ele oferece, como ele oferece, volta naquela história da proposta de valor, para tentar encaixar os primeiros imóveis que façam sentido. E depois desse momento, um forte abraço entre os 3 grandes amigos e somente 2 seguem junto, o personal shopper e o comprador de imóveis. Perfeito, muito bom. Me fala um pouquinho sobre os resultados desse método. Hoje, o que a MySide está fazendo de vendas? Você falou de uma corretora, né, que em 6 meses fez 60 milhões. Porque vocês têm times não tão numerosos quando você olha para uma praça isolada, mas quando você soma todas as praças, vocês já têm um VGV de gente grande e um número de corretores também muito interessante. Sim. Bom, a MySide, ela vem num processo de 150, 350 e alguma coisa na casa de 700, 750. Lembrando que até o dia de 3 meses atrás a gente tinha 35, 40 corretores aqui, né? Então é um método muito bem ajustado, que a gente agora começa a ganhar corpo. E no dia da gravação desse episódio já estamos quase com 90 corretores. Legal, 90 corretores caminhando para fazer um ano de 750 750 milhões. Legal, baita resultado. Um time compacto, né? Compacto. A nossa ideia não em que todo mundo ganha dinheiro. Foi bom colocar isso, Rodrigo. O nosso objetivo não é um time grande. Vamos transformar isso numa frasinha simples. Nosso objetivo. Quem tá dentro quer ficar e não quer sair. E quem tá fora quer estar aqui com a gente. Eu acho que essa que é a forma de valorizar o personal shopper, que é de fato consultivo, que faz um quilômetro extra, que faz o treinamento, que conclui onboard, que vai em outros treinamentos, que participa de comunicação, que olha e analisa funil, que analisa os seus números, que busca melhorar dentro da sua profissão, né? Então, o nosso ticket médio hoje na casa de 950 mil. Claro que a gente tem os outliers. Trouxe um aqui que né? Mas é onde a gente tenta se inspirar e se colocar. O que um ser humano é capaz de fazer inspira outros seres humanos a chegarem lá. Então, essa é a nossa ideia. É fazer cadenciado, sólido, nas cidades onde a gente está. Não tem crescimento desesperado. A gente não quer ter uma equipe de 1000 corretores fazendo lá 300 vendas. Não criticando, mas não é um modelo que a gente emprega dentro da MySide. Perfeito. O modelo de vocês me chama a atenção também, Ricói, porque ele coloca o cliente efetivamente no centro, né? Muitas empresas dizem ter o cliente no centro, vocês de fato colocam o comprador no centro e, de certo modo, vocês atuam blindados contra as premiações e campanhas agressivas que muitas vezes o incorporador lança, né? Acima das campanhas do incorporador está o interesse do comprador. Como que é essa relação com o incorporador? Vocês admitem campanhas de incentivo? Vocês admitem bônus? Enfim, premiações? Como que vocês encaram isso? Certo. Rodrigo, a gente recebe, né, o incorporador muito bem, porque eu preciso de apresentar o produto dele, mas campanha de incentivo a gente não incorpora dentro do nosso processo. A gente é sempre muito grato, estudamos modelos de como poder receber essa ajuda, mas se navegarem pelo nosso site, perceberão que não existe patrocinado. Uhum. Eu preciso ser isento quanto a isso. E isso é uma bandeira, isso é uma proposta de valor muito forte. Morro de vontade de pegar bons recursos e transformar aquilo, mas isso atua diretamente com a nossa proposta de valor. Eu preciso ter um tratamento isonômico para todo mundo que anuncia, que coloca o produto para ser vendido comigo. Então, não fazemos esse tipo de utilização de budget para justamente não interferir na nossa proposta de valor. Perfeito. Quando eu olho para o modelo de vocês,
me chama muito a atenção porque reforça uma convicção de que listing, né, o inventário, a pauta de imóveis da imobiliária em divulgação é determinante para a aceleração dos negócios. Lógico que num nicho específico você pode trabalhar com um número menor de imóveis, mas saturação de carteira é sempre um ponto importante para que você tenha tráfego, para que você tenha ali um volume de interessados maior. O modelo de vocês é replicável em prontos? Porque, de certo modo, quando eu olho para a Casa Mineira lá atrás, foi um pouco do que a Casa Mineira fez. Sim. Né? Ter esse marketplace de prontos, a Casa Mineira praticamente não trabalhava, né, com lançamentos. Esse modelo, ele é replicável? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa diferença de prontos e lançamentos. Você que esteve nos dois lados do balcão, como que você vê essa diferença, tanto do modelo que você está operando, mas também do comportamento e perfil do corretor de imóveis? Sim. Eu ainda enxergo no dia de hoje, né, e eu sou muito feliz de mudar de opinião, né? Mas até aqui eu enxergo que o personal shopper que atende o avulso é diferente do personal shopper ou do corretor que atende o lançamento. Não é interesse da MySide entrar nessa área. Nossa força de vendas ela é focada nos empreendimentos dos novos. A gente tem uma beleza de dominar, e isso tem a ver com a metodologia, né, o resultado pelo método, de dominar os personal shoppers, domina os empreendimentos daquela cidade. Goiânia, eu tô falando, vou trazer aqui Goiânia sempre, que é a nossa cidade precursora do modelo, então é onde o processo tende a estar mais maduro. 250 incorporadores. Mito. 250 empreendimentos com 9.000 unidades. Que belo desafio, né? Não, então você já tem... Entender tudo isso. Você já é um belo desafio, mas isso dá também o quê? Know-how, competência, dinâmica, eu consigo te oferecer. Você consegue memorizar, não 250, mas talvez a metade disso? Uma cidade maior, 400? Então eu acho que traz uma beleza. Você ter esse domínio dos produtos, apesar do que o que mais nos importa é uma boa análise do cliente. Mas para fazer essa boa análise, para fechar esse processo de venda, eu preciso também conhecer bem os produtos, que também vai de encontro com uma das principais prerrogativas da Casa Mineira, que era ter esse listing, dominar o listing, dominar os imóveis e ter base de comparação. Então aí a gente volta em alguns conceitos que são similares, apesar de o entendimento do cliente e o entendimento dos personal shoppers em como atuar com cada cliente seja totalmente diferente. Mas o conceito, tanto para o avulso quanto para o lançamento, ele parte de um lugar comum na minha visão, que é entender a dor, entender os motivos que originam a busca pelo imóvel e ter um list que me dê a tranquilidade de falar que eu não estou te empurrando, porque eu tenho todos. E um detalhe, um listing que você conheça. Conheça. Porque não basta ter uma pauta lá de 10.000 imóveis que você comprou numa lista, subiu no teu site que você nunca pisou nesses imóveis. Entendeu, Rodrigo? Então eu acho que esse é o ponto. São nichos diferentes, segmentos diferentes, igual a alocação é totalmente diferente, está dentro da mesma guarda-chuva da imobiliária, mas totalmente específico cada um deles. Entendendo bem o cliente, tendo os imóveis para dar base de comparação, você não será o quê? O corretor empurrador, que é aquilo que eu luto contra. Fantástico. É isso. Então, o ciclo se fecha aqui. E é esse o cara que, talvez, tadinho dele, ele faz isso porque ele tem 3, 4, 5 imóveis para mostrar. Ele tem que fazer um pouco mais de força em algum produto. Mas eu não sei ensinar e eu não trabalho, a nossa operação não trabalha com isso. O nosso modelo de negócio é: você irá mostrar todos os imóveis que encaixem naquela dor a ser sanada pelo cliente. A decisão é dele. Você tira o seu gosto todo dia de manhã, coloca dentro da sua caixinha lá de relógio, de joia, se não tiver nada disso, pode colocar em cima da escrivaninha mesmo,
Quando você voltar em casa, você pega de novo. Porque durante todo o dia você vai ser um leitor de desejos, aflições, dores do seu cliente. Muito bom, Ricói. Esse é daqueles episódios para compartilhar com o teu time. Né? Você que está ouvindo aqui, né? Compartilhe com o seu sócio, com o seu gestor de marketing, com o seu gestor de vendas, porque vale a pena escutar novamente, inclusive, porque tem pontos aqui que eu acho que são fundamentais para todo profissional que opera no nosso mercado. Né? A mentalidade do empurrar produto, o cliente saca que ele está na hora. Ele está comprando, né, algo que muitas vezes não é a real necessidade dele, e isso gera uma desconfiança, desconecta, né, corretor e cliente. A gente precisa de mais método, a gente precisa de mais playbook, né, dentro das imobiliárias, e vocês estão de parabéns porque vocês têm o modelo de vocês com muita clareza e assertividade. Rodrigo, obrigado. Fico feliz. O que a gente traz aqui é o que funcionou em 20 anos de mercado imobiliário, e a gente tem sempre um prazer danado, né? Lá em Casa Mineira a gente já fazia isso, a gente trazia os donos de imobiliária que anunciavam no Brasil inteiro para fazer uma sessão, uma imersão. Então a gente fala sem colete, ao nosso jeito, se tiver que ficar guardando segredo, não converse comigo, né? A gente gosta de trazer aquilo que ajude o mercado a ficar mais forte. Que bom, fico feliz. Se você gostou, já é um ótimo termômetro. Eu não me canso de ver frutos da Casa Mineira prosperando tantos anos depois, né? Já 4 anos depois da transação. Continuo vendo. É fantástico. Tive o privilégio de conhecer lá atrás e jamais vou esquecer da experiência. E meus parabéns, meu irmão. Você está construindo algo junto dos seus sócios, algo muito relevante para o nosso mercado. Espero encontrar vocês nos palcos e nos salões de vendas do nosso Brasil com muitos resultados expressivos para compartilhar. Por favor, estou sempre à disposição, eu e a MySide. E um abraço aí para quem teve a paciência de nos ouvir até aqui. Valeu, Ricói. Abração. Obrigado. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.